Viver 100% investimentos na bolsa de valores, isso é loucura. Ah, você é doido de falar um negócio desse. E o risco que eu tenho de perder tudo? Fica comigo até o final que eu vou falar com você a respeito de uma vida de 100% de investimento na bolsa. Quais são as grandes vantagens de se viver investindo 100% na bolsa de valores? Se você não é inscrito no canal, deixa aí o seu like e já se inscreve para não perder nenhum conteúdo do canal. Algumas considerações iniciais a respeito do assunto. Primeiro, bancos, grandes bancos, CDB, LCI, LCA, produtos de bancos que eles falam ser investimentos, geralmente são enganos, ou na sua grande maioria são enganos, que é para iludir você, para que você não invista em bolsa de valores. Os bancos não têm investimento, eles têm produtos para tirar o seu dinheiro de você. Então, isso é a primeira consideração. Quando você pensa em investimento, você não pode pensar em ir para o teu gerente. Teu gerente vai querer vender algum produto para você. Ele vai querer vender uma previdência privada, o CDB, na melhor das hipóteses, um CDB de 100% do CDI, enfim. Banco não é investimento, certo? Banco é produto, você está comprando e ele está tirando seu dinheiro. Segunda consideração, day trade não é investimento. Day trade vai tirar dinheiro de você também. A corretagem das corretoras na compra e na venda, aumenta grandemente os custos das operações e faz com que você tenha todos os seus lucros diluídos aí e você acaba perdendo. O interesse das corretoras é fazer com que a taxa de corretagem aumente, correto? Então, o que significa investir em ações? Investir em ações significa ser sócio de um grande negócio. Quando você compra uma ação, você compra um pequeno pedaço de um grande negócio. Então, isso você se torna participante dos lucros daquela determinada empresa. Então, o que acontece? Quando você investe em ações, você não se preocupa com a cotação. Então, essa consideração é a diferença entre a agiotagem e o investimento. Quando você sai do CDB, você sai daquele vício de agiota. Você quer investir o seu dinheiro num CDB para você ter alta lucratividade sem fazer nada e sem gerar riqueza. O que acontece é que você empresta o seu dinheiro para o banco e o banco empresta para os seus correntistas. Então ele lucra com essa movimentação. Você dá dinheiro para ele a 2% ao ano e ele empresta para mim a 12% ao ano. Entende o que eu quero dizer? Então o que acontece é que você acaba sendo um agiota. O que nós queremos é o lucro dos bancos. Nós queremos que o nosso dinheiro, sem nenhum risco, ou você assina um contrato que você vai ter uma lucratividade de 2% ao ano. É isso que você quer, 10%, 6%, 8%, seja lá qual for a rentabilidade anual, você quer receber aquilo, e aí você vê seu dinheiro crescendo. Mas isso é engano. O seu dinheiro só está sendo corrigido. Há uma correção do poder de compra e esse dinheiro não está produzindo riqueza. Tá? Aí entra um outro ponto. Essas são as considerações iniciais para que você entenda que viver 100% de investimento, com 100% dos seus investimentos na bolsa de valores, não é agiotagem, é investimento. A filosofia do 100% na bolsa leva em consideração que não é apenas em empresas, você pode investir também em fundos. Então veja só, aquela ideia de que você vai comprar imóveis, por muito tempo, você já deve ter ouvido falar, compra imóvel que é tijolo, compra terreno é físico, isso pode vir uma crise, pode vir uma guerra, isso não vai afetar você, né? Então, você não leva em consideração, por exemplo, que se você comprar um imóvel, se você locar esse imóvel, sobre o valor dos aluguéis, você tem que pagar 27,5% de imposto de renda. Você tem um problema, por exemplo, quando você desocupar esse imóvel, problema de vacância gera um custo para você de
reforma, consertos, gera para você despesas de IPTU, despesas de condomínio, ocasionalmente, são despesas de vacância. Se você pega esse dinheiro que você investiria no imóvel e você coloca num fundo de tijolo, um fundo imobiliário de tijolo, e que ele vai comprar lajes corporativas lá na Faria Lima em São Paulo, lá no shopping center lá em Fortaleza, lá no shopping center em São Paulo, lá no shopping center no Rio Grande do Sul, enfim, ele diversifica os investimentos de imóveis e pega e loca esses imóveis. Primeiro, você é isento de imposto de renda, mesmo investindo num fundo imobiliário que vai te gerar uma renda de locação, você é isento de imposto de renda. A vacância é diluída. Existem alguns recursos de vacância que o administrador do fundo ele faz com contratos, por exemplo, de isenção de aluguel por um determinado período e logo depois ele vem receber os lucros da locação. Então ele elimina aquela vacância, ele elimina os custos com a vacância e ele gera futuramente um recurso aí de locação. Sem contar que quando há uma vacância, não são todos os imóveis do fundo que são vagos, né? Então você tem uma diluição, já existe uma diversificação aí, certo? Então uma outra coisa que a gente precisa considerar quando a gente fala em 100% de investimento na bolsa é que não há como você não enriquecer na bolsa. A bolsa de valores ela é um investimento dinâmico, é um investimento de riqueza, que gera riqueza, desde que você escolha bons ativos, desde que você escolha bons pagadores de dividendos, boas ações que geram bons proventos, vão te fazer gerar uma bola de neve que vai crescer o seu bolo de riqueza. Os proventos estão baseados naquela teoria da vaca leiteira. São boas ações que geram bons dividendos e juros sobre capital próprio que reinvestidos se tornam uma bola de neve. Vai fazer com que esse bolo cresça e você aumente a sua riqueza e você acaba enriquecendo. É o chamado processo dos juros compostos, que é a minha próxima consideração. O processo dos juros compostos é um conceito de geração de renda, de geração de riqueza exponencial. Não há um crescimento linear, ele é exponencial. Ele vai chegar num determinado momento em que ele cresce exponencialmente. Quando você investe em renda passiva numa empresa que te gera dividendos e pega esses dividendos e reinveste em empresas que geram dividendos novamente, você está usando do juros sobre juros. É o conceito exponencial do crescimento de riqueza, um crescimento exponencial baseado no chamado buy and hold. Buy and hold nunca coloca a cotação apenas na cotação. É importante você entrar no investimento quando esse investimento estiver na baixa. Porém, se você entrar num momento que você pague um bom valor por uma boa empresa, isso não significa que você perdeu o dinheiro. Quando você compra uma ação, você tem que ficar com ela e usufruir dos dividendos. Você não compre uma ação pensando em vendê-la. Você vai gerar despesa de corretagem se você vender. Você tem que olhar, não é a cotação, você tem que olhar são os fundamentos da empresa. É uma boa empresa? É uma empresa que tem bons lucros? Ela está num setor próspero da economia? O preço aí, então, chega a não ter a menor importância, porque ele se dilui conforme você deixa o tempo passar. Então, o valor sim, o valor avalia os fundamentos de uma determinada empresa e não o seu preço. Ao invés de olhar só a cotação, a pessoa, ou eu, ou você, vai olhar o que? A lucratividade, os resultados daquele investimento, daquela empresa, a concorrência da empresa, se há empresas no mesmo setor que estão ganhando na competitividade, se é uma empresa altamente competitiva. Por exemplo, Warren Buffett diz que é muito melhor você comprar uma empresa que tem um capital líquido de 5 milhões de dólares, que tem uma lucratividade de 2 milhões, do que uma empresa que tenha 55 milhões de dólares, que tenha uma lucratividade de 8 milhões.
Então você tem um pouco investimento para muito lucro. Então significa que a concorrência, essa empresa é altamente competitiva, né? Ela não precisa de grandes investimentos, né? Então a cotação aí ela vai representar as negociações dessa empresa. Quais são, quanto ela vendeu, quanto ela comprou, a especulação em torno da cota da própria ação em si, de quanto ela está sendo negociada, não representa os fundamentos da empresa. Então, o mais importante é você pensar na teoria, na ideologia do buy and hold, quer dizer, você compra e segura, certo? E você fica usufruindo dos lucros, dos dividendos, e você reinveste esses dividendos e esses proventos todos, certo? A segurança de quem vive na Bolsa de Valores vem da diversificação. Aí você minimiza riscos, você se torna uma pessoa que dilui os seus riscos. Se você tem lá 30 ativos, é diferente de você ter 10. Então você compra vários ativos, distribui os seus investimentos em setores diferentes da economia para que você tenha menores riscos. Se ocorrer uma perda, o valor será muito menor. Então, a diversificação dá segurança, certo? E a especulação? A especulação não te enriquece. Certamente a especulação não te enriquece. Buy and hold, compre e segure, certo? São as premissas sólidas de um investimento. Você tem que ter essas premissas como princípios. Então, são empresas perenes, de setores necessários para a vida humana, tá? E setores, por exemplo, elétricos, saneamento, bancos no Brasil é muito interessante, porque no planeta não existe lugar melhor para se ter um banco. A lucratividade é muito alta, o dinheiro é muito alto, certo? Então, você tem aí, uma pergunta que geralmente se faz é: quanto eu vou ganhar na Bolsa de Valores? Então é uma mudança de paradigma que deve ocorrer. Eu não tenho que pensar, bom, eu tenho que investir em empresas que pagam bons proventos, isso é fato. Só que esses proventos, eles são mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Então, existem empresas que pagam mensalmente, existem empresas que pagam os seus dividendos trimestralmente, outras pagam semestralmente, outras anualmente. Aí tem a política da empresa, distribuição de lucros, distribuição de dividendos. Existem aquelas empresas que têm alta competitividade, então ela tem que ter investimento no setor da tecnologia, certo? Então o problema é uma mudança de paradigma. Esse é o problema quando se pensa quanto eu recebo na bolsa. Essa pergunta ela tem que passar por uma mudança de paradigma. Paradigma de investimento em produtos de bancos. Quando você vive dentro de um banco, você tem um modelo, você vai até o gerente vende produto de banco. Isso não é investimento. Isso você não está investindo numa empresa, você não está comprando o lucro de uma empresa, você não está se tornando sócio de uma empresa, você está comprando um produto de um banco. É mais interessante você comprar uma ação daquele banco que você tem, que você está, do que comprar um produto desse banco. Então, eu tenho que pensar nos rendimentos não mensais, eu tenho que pensar na lucratividade daquele investimento ou daquele empreendimento. Então, o banco, por exemplo, se eu investir no banco que eu sou correntista, eu estou investindo e me tornando sócio daquele banco, e não num produto que ele vende, certo? Em resumo, 100% de investimento na bolsa, eu tenho que lembrar, é aumento exponencial. Segundo, eu tenho que lembrar que eu vou fazer um investimento de longo prazo. Eu não posso comprar uma ação com perspectiva de vendê-la o mês que vem ou daqui a um ano. Eu tenho que ter pelo menos 5 anos, 10 anos de um investimento nessa determinada empresa. É o chamado buy and hold. Eu tenho que comprar e segurar, e tenho que reinvestir os dividendos. O benefício aí dos juros compostos acontece, é uma curva exponencial, né? Preço acaba não tendo importância alguma, certo?
valor vai ter. A empresa tem que ser boa, a empresa tem que ser lucrativa, a empresa tem que ser altamente lucrativa. A análise dos fundamentos da empresa é que são importantíssimos. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, faz o seu comentário e fica comigo. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu? Tchau.